vocês abrirem as Bíblias em Levítico, terceiro livro do Antigo Testamento, no capítulo 25. Levíticos 25. A partir do versículo 1. O Senhor disse a Moisés no monte Sinai: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando entrarem na terra que eu lhes dou, a própria terra guardará um sábado dedicado ao Senhor. Durante 6 anos vocês semearão os seus campos, e durante 6 anos vocês podarão as suas vinhas e colherão os frutos delas. Porém, no 7º ano haverá um sábado de descanso solene para a terra, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem os seus campos, nem façam a poda de suas vinhas. Não façam a colheita do que nascer por si mesmo nos seus campos, nem colham as uvas de suas vinhas que não foram podadas. Será um ano de descanso solene para a terra. Mas vocês poderão comer os frutos da terra em descanso. Vocês, os seus escravos, as suas escravas, os seus trabalhadores diaristas e os estrangeiros que moram com vocês. Também o seu gado e os animais que estão na sua terra comerão o que a terra produzir. Conte 7 semanas de anos, isto é, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos somem 49 anos. Então, no 7º mês, aos 10 dias do mês, você fará soar a trombeta. No dia da expiação, vocês farão soar a trombeta por toda a terra de vocês. Santifiquem o 50º ano e proclamem liberdade na terra a todos os seus moradores. Este será um ano de jubileu para vocês, e cada um de vocês voltará à sua propriedade, cada um de vocês voltará à sua família. O 50º ano será jubileu para vocês. Não semeiem o campo, não colham o que nascer por si mesmo, nem colham as uvas das vinhas não podadas, porque é jubileu, será santo para vocês. O produto que vocês comer neste ano do jubileu, cada um de vocês voltará à sua propriedade. Quando você vender algo ao seu próximo ou comprar alguma coisa dele, não explore o seu irmão. Você comprará de seu próximo com base no número de anos desde o último jubileu, e segundo o número de anos das colheitas até o próximo jubileu. Ele venderá a você. Sendo muitos anos, você aumentará o preço, sendo poucos, você abaixará o preço, porque está vendendo a você o número das colheitas. Que ninguém explore o seu próximo. Cada um, porém, tema o seu Deus, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Vamos parar por aqui? Vamos orar então, e depois a gente vai ler alguns versículos mais adiante. Senhor Deus, queremos te agradecer por esta manhã. Mais uma vez te agradecemos, lembrando as tuas bênçãos, as vezes que o Senhor nos guardou, nos protegeu, e por estarmos reunidos aqui como povo do Senhor, igreja. Muito obrigado por esse momento precioso, Deus. E agora o nosso pedido é com relação à exposição da tua palavra, Senhor. Que ela fale a nós, ó Deus, que ela traga sabedoria, ó Deus, para viver, ó Deus, os dias que o Senhor nos der nessa terra aqui. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Levítico é um livro para nós estranho. Quem já leu alguma vez, quem já começou empolgado alguma vez lendo a Bíblia, né? Vou ler a Bíblia inteira. Gênesis vai bem, de muitas narrativas, muitas histórias interessantes, né? Dilúvio, criação, Torre de Babel, depois tem Abraão, depois tem Jacó, depois quando a gente vai no Êxodo também é interessante ali, porque tem o chamado de Moisés, as 10 pragas, o livramento, né? Aí depois quando começa a chegar ali na parte do tabernáculo, fica chato a leitura, né? Fica maçante.
Ainda mais se a gente não se prepara para ler a Bíblia. O que eu digo que se prepara é buscar um tempo ali que a gente não está cansado. Às vezes a gente deixa lá para os últimos esforços. O Levítico, então, tem algumas coisas mais estranhas ainda para nós. Mas eu quero lembrar vocês uma coisa, sempre quando a gente for se aproximar do Antigo Testamento, lembrar de duas pessoas. A primeira, que a gente vai falar mais para frente, Jesus, porque era a Bíblia que Jesus lia. Ele disse que a Bíblia falava dele, então a gente vai falar, mas principalmente do que Paulo fala. Toda a Escritura, 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Isso está no Novo Testamento. Mas o Novo Testamento ainda não estava fechado, completo. Estava em curso, estavam ocorrendo as coisas. Então faz parte, até as partes que nós já, na nossa mente, nós já temos um preconceito, já temos alguma dificuldade de... é chato isso daqui, não tem nada a ver com a igreja, né? Alguns vão, pelo menos na minha formação, teve muitas coisas boas como cristão. Minha formação, digo, nos primeiros anos como crente, o discipulado, teve muitas coisas boas, mas uma delas que eu identifico como deficiente foi essa relação entre o Antigo e o Novo Testamento, e que me fazia olhar para o Antigo Testamento assim como meras histórias de fé, e como se ele tivesse completamente ultrapassado. Então essa é uma abordagem ruim para nós. Então algumas linhas de pensamento, linhas de interpretação, eles vão para esse caminho aí de menosprezar o Antigo Testamento. E aí eu vou mostrar para vocês que não é bem por aí. A abordagem que nós vamos usar aqui, ela faz toda a diferença. A abordagem que você, como você se aproxima e qual a lente que você coloca para ler o texto. Então, alguns passos básicos, né, de abordagem do texto. O nome Levítico, ele foi dado na tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, porque ele falava ali muito dos levitas, os filhos de Levi. Mas o nome dele na Bíblia hebraica, todos os 5 primeiros livros, eles pegam as primeiras frases, né? E a primeira frase na Bíblia hebraica, e ele chamou. Então, o nome do livro na Bíblia hebraica, ele chamou. Jesus foi um dos primeiros intérpretes, né, de uma das passagens de Levítico. Jesus falou muito do amar o próximo como a ti mesmo. Já me veio na mente aquilo que aquele jovem homem rico falou para Jesus, que faltava para ele herdar a vida eterna, já que ele estava cumprindo todos os mandamentos. E aí Jesus fala de uma certa maneira, né? Vende tudo e dá aos pobres, né? Faltava ali amor ao próximo. Então Jesus ensinava. Outra abordagem interessante, outro passo interessante para a gente se aproximar do livro e entender o que está sendo falado, ele faz parte do Antigo Testamento, é o terceiro livro. Ele está no Pentateuco, né? Um livro que os judeus chamam de Torá, ou instrução. A gente costuma dizer lei, mas eu já vi pessoas estudadas, muito mais do que eu, dizendo que talvez o nome mais adequado seria instrução. Então é um livro, os 5 rolos, né, dos 5 primeiros livros da Bíblia, é um livro só, os judeus enxergam assim. Eles falam de instruções de Deus para o seu povo. A gente tem que lembrar, trazer à memória tudo que foi falado recentemente aqui, que nós nascemos separados de Deus, inimigos de Deus, todos nós, sem exceção. Nascemos separados, mortos, é a palavra que foi mais usada aqui. E aí quando a gente, por parte de Deus,
passa a ter um relacionamento com Ele, né, com iniciativa dele, a gente precisa ser instruído a fazer as coisas da maneira dele. Então Deus entregou um código, um livro para o seu povo, para que o povo tivesse um rumo, tivesse uma direção, não ficasse perdido. O trecho que nós lemos, capítulo 25, ele faz parte de um bloco maior. Esse bloco é chamado de Código da Santidade, que vai do capítulo 17 até o capítulo 26. Eu peguei alguns comentários de algumas Bíblias, de uma Bíblia específica, né? Uma versão americana. Ele diz que assim, Levíticos, ele assume que Israel é pecador e impuro. O povo de Deus, né? Quando coloca Israel, a nação que Deus ali tinha um pacto, uma aliança. E descreve como lidar com o pecado e a impureza para que o Santo Senhor possa habitar em meio de seu povo. O propósito de Levítico é instruir Israel sobre como manter a santidade dentro da comunidade, para que o Senhor continue a habitar entre eles. O Senhor deseja habitar entre o seu povo para que possa abençoá-lo com sua presença. Diferente, irmãos, dos falsos deuses, o Deus verdadeiro, ele habita no meio do seu povo. Isso já diz muita coisa para nós. Para isso, a nossa vida, a nossa casa deve estar arrumada. Então, o povo de Deus na nova aliança é a igreja. Então a gente precisa seguir o que Deus prescreveu. Nós vamos ver isso mais adiante. Agora, para entender algumas coisas que nós lemos, eu vou destacar aqui 6 coisas, bem rapidamente assim, pontos principais desse trecho, para que a gente tenha uma noção do que estamos falando. Ano do Jubileu. Esse nome, ele é assim, não sabe de onde que ele vem. E aí eles acreditam que vem do fenício, uma língua que significa carneiro, já que era o ano que era anunciado com o toque de uma trombeta, de um chifre de carneiro. Então, quando eu estava pensando nisso, eu pensei o que as crianças poderiam escrever, desenhar da mensagem, né? Alguém com um chifre de carneiro anunciando o ano do jubileu. E esse trecho ele fala exatamente desse ano do jubileu. O que é o ano do jubileu? A cada 50 anos, um ano especial de jubileu é proclamado, onde a liberdade é anunciada e todos retornam às suas propriedades e famílias. Então era isso que acontecia, isso que a gente leu nos poucos versículos que lemos do capítulo 25. Qual que é outro conceito para a gente aprender? Então, do que se tratava dessas coisas aí? Propriedade e colheita. Então, durante o ano do jubileu não devia se semear, colher o que cresce espontaneamente ou colher uvas não podadas. O produto do campo pode ser consumido, mas não comercializado. Está vendo aquilo lá que a gente estava falando lá fora? Caiu no chão, a gente pode pegar. A gente estava brincando ali. Quando a gente vê alguma árvore, alguma propriedade privada, né? A gente não rouba você pegar no chão ali. A gente estava brincando com essas coisas aí. Justiça nas transações é outro conceito importante que aparece no capítulo 25. Ao comprar ou vender, deve-se considerar o número de anos desde o último ano do jubileu até o próximo, ajustando o preço de acordo com o número de colheitas restantes. Então, como que era isso? Olha que interessante, então. Eu vou voltar nesse ponto aí. Resgate de propriedades. Se alguém empobrecer e vender parte de suas propriedades, um parente próximo deve resgatar a propriedade. Se não houver um resgatador, a propriedade retorna ao vendedor no ano do jubileu. Também aparece uma parte no final do capítulo 25, leis a favor dos pobres, deve-se sustentar os pobres sem cobrar juros, ou obter lucro sobre empréstimos ou mantimentos.
leis a favor dos escravos. Se alguém se vender como escravo, deve ser tratado como trabalhador diarista até o ano do jubileu, quando será libertado junto com os seus filhos. Esses termos aí são importantes, e os termos que mais se repetiu no capítulo 25 é jubileu 14 vezes, propriedade 10 vezes, colheita 6 vezes, resgate 8 vezes, pobre 7 vezes, escravos 10 vezes, e Deus aparece 8 vezes. Então a gente vê todos esses conceitos aí no capítulo 25. Quando Moisés recebeu isso, a gente percebeu que ele estava no Monte Sinai. A Bíblia, a maneira como a Bíblia está disposta, escrita, parece que as coisas são lineares, né? Parece que ocorreu o Êxodo, depois vem o evento que ocorreu em Levítico, mas o Levítico ele se situa ali mesmo no Monte Sinai, Deus dando as instruções ali. Então, se for ler cronologicamente, ele está entre o livro inserido dentro do livro de Êxodo. E aí a gente vê algumas coisas importantes aqui. Como que pensava a cabeça dos judeus, né? A gente leu a partir do versículo 1 do capítulo 25, porque é importante, né? O povo de Deus que foi libertado da escravidão, quando a gente vê qualquer grande evento no Antigo Testamento, ele serve como um modelo para eventos futuros. O Êxodo, que é a libertação da escravidão, ele serve para apontar para a libertação do pecado. Aquela escravidão ali, debaixo de Faraó, da liderança de Faraó, que era o rei do Egito, que durou muitos e muitos anos, ele serve como modelo, como exemplo para algo maior. Por que você está falando isso? Como que eles foram libertados? Como que é celebrado a primeira Páscoa? Foram aspergidos, né, nos murais das portas dos israelitas o sangue de um cordeiro, o sangue de um novilho. E aquilo ali era para apontar algo maior para o povo de Deus, né? Durante a história, por isso que a nossa lente ao ler a Bíblia tem que ser a história da redenção. E ali, durante aquele tempo de escravidão no Egito, o que aconteceu durante, né, a vida de José, que aparece Gênesis capítulo 37 até o capítulo 50, o que aconteceu naquele período? Prosperidade, primeiro, 7 anos, depois mais 7 anos de fome e seca. Durante os 7 anos de fome e seca, o que aconteceu ali? As pessoas foram vendendo as suas propriedades. A fome foi se intensificando. Primeiro, eles chegavam com algum dinheiro, a moeda corrente ali, pagavam pela comida que Faraó tinha armazenado nos galpões, muito porque tinha a mão de Deus por trás daquilo, não era a sabedoria do Faraó. Quem que estava ali governando de fato com a sabedoria? Era Deus. Através de quem? De José. Mas quando as pessoas venderam tudo que elas tinham ali, o que ocorreu? Elas venderam a si mesmas, elas venderam as propriedades, venderam a si mesmas. Quem que são as pessoas que tiveram as propriedades protegidas no Egito? A classe sacerdotal, os sacerdotes. Dentro daquele contexto de Egito que eles estavam. Aí a gente sabe, né, avançando para Êxodo, nós sabemos que Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito. As 10 pragas, o coração de Faraó endurecido, a morte dos primogênitos, a instituição da Páscoa. É um grande livramento que o Senhor deu para seu povo. A partir desse livramento, o povo já não era mais escravo de Faraó nem do pecado. As coisas que ocorrem na Bíblia, elas têm uma dimensão muito maior do que até superficialmente aparenta. Quando a gente tem uma leitura descuidada, a gente lê só ali na superfície, esquece de ver o que tem muito ali profundamente, o que aquilo ali significa.
Então esse povo que foi liberto, ele foi liberto por Deus, e aí eles estavam sendo preparados para habitar na terra que Deus estava dando para eles. Quando a gente lê Josué, que também uma parte é interessante, depois parece que fica ali, pelo menos para mim, né, fica meio esquisito, mas é um livro importante porque acontece a divisão das terras. E esse povo estava sendo preparado para essa divisão das terras, para viver como o povo de Deus. Esse foi o motivo de, quando eu sabia que era eu que traria a mensagem hoje, qual é a mensagem relevante para o ano novo? Qual a mensagem relevante para o povo de Deus que é liberto do pecado? A primeira coisa, a gente tem que viver debaixo da lei de Deus. Tudo pertence a Deus, então é Ele que dá as ordens, não é a gente que inventa. Então a gente quer inventar, ressignificar muitas coisas no nosso tempo e a gente acaba indo contra a vontade de Deus. O texto que foi lido no início do culto, ele é citado em Isaías, depois ele é citado em Lucas. E no final ele fala o ano aceitável ao Senhor. Então no mundo de Deus, Deus governa tudo, sobre todos. Quando a gente pega a Bíblia e lê Daniel, é muito interessante, a gente estava terminando a leitura de Daniel, e eu falando, meu Deus do céu, eu ficando impactado com aquela leitura, porque é um livro que mostra o povo de Israel indo para o exílio, mas Deus continuava no comando, seja Nabucodonosor, seja Belsazar, seja Dário, e depois vem o Ciro. Mudou o Império Babilônico para o Império Medo-Persa, Deus continuava no comando. Então é dessa perspectiva que a gente tem que viver a nossa vida. Pode mudar os governantes, e não quer dizer que a gente não se importa, vai chutar o balde, vou votar em qualquer um, vou fazer escolhas irresponsáveis. Não. O que significa? A Bíblia ela mostra o governo e a soberania de Deus. Então, como povo de Deus, a primeira coisa que tem que entrar na nossa mente é que nós vivemos uma vida debaixo da lei de Deus. Fora isso, é rebelião. Fora isso, é maldição. Fora isso, é sofrimento. É lutar contra Deus. Então, este povo estava sendo preparado para ser diferente do povo do Egito. Ou seja, no mundo de que Deus governa, o povo que se diz povo de Deus, para ele glorificar a Deus, para ele santificar o nome de Deus, ele vai seguir o que Deus está, ele vai testemunhar sobre a ação de Deus nesse mundo aí. Então é um povo que não é mais escravo. Lembra? Por isso que aparece, a gente acaba assim se perdendo por conta de interpretações muito equivocadas, né? A gente tem um medo de falar que o quarto mandamento é o guardar o sábado, porque a gente diz logo que não é adventista. Aí a gente fica naquele embate, né? Alguns ficam em crise assim, não, mas está dizendo, vai dizer muitas vezes no Antigo Testamento que tem que guardar o sábado. É que tem uma questão que um dia que eu tiver preparado, se Deus permitir, é que demanda muito estudo. A gente vê o que continua e o que descontinua nas alianças. Mas para hoje, a gente tem que entender os princípios, né? O princípio disso, o princípio do sábado. Numa escravidão, o escravo não tem vontade. Ele tem que trabalhar da hora que acorda, da hora que dorme. Quando o faraó intensificou a maldade, o que ele falou? Não vou dar mais palha para eles produzirem tijolos. Além de ter uma produção lá acirrada, né, uma produção bem apertada, exigente, eles tinham que ajuntar palhas ainda. E eles tinham que dar uma produção. Quem trabalha com sistema de produção sabe como que é pressão. Tem que vir sábado. Tinha gente que trabalhava comigo que falava assim, o supervisor chegava, se quer entrar mais cedo ou sair mais tarde. Essas eram as opções, não era a opção você ficar em casa. Mas no regime de escravidão era trabalhar do início ao fim. Não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha descanso. Ou seja, eles não tinham vontade própria.
Eles eram escravos de um tirano que se achava um Deus, um falso Deus. Faraó, um falso Deus que sugava tudo deles. Falsos deuses, eles sugam tudo das pessoas. Entenda isso. Quando a gente aprendeu hoje sobre gratidão, é porque a gente serve a um Deus, aquele coração grato, com contentamento, ele serve a um Deus que deu tudo já para ele, tudo que você precisa. Tem uma música do Projeto Solo que fala: o que eu não preciso, eu tenho. Se você está querendo alguma coisa, você não precisa. Se precisasse, Deus dá. Então o coração agradecido, ele vai entender que já recebeu muito de Deus. E Deus não fica cobrando de nós. Dá isso, dá aquilo outro que eu vou te dar em dobro, em triplo, 100 vezes eu vou te dar essa colheita. Então o povo de Deus, os falsos deuses, ele suga, enquanto o povo que é povo de Deus é liberto do pecado. Não livre de Deus, tem que entender isso, não livre para pecar. E nessa terra que o Senhor estava preparando, então a gente ouve muito falar de sábado, descanso, terra, toda a terra de Deus. Então por isso que Deus tira dos cananeus, que eram pecadores, e vai dar para os outros. A gente precisa entender isso. Deus não estava expulsando as nações porque Ele é maldoso, mas porque a terra é dele. Então Ele faz o que Ele quiser com a terra dele. O único que é dono de tudo isso daqui é Deus, irmãos. É isso que está por trás do ano do jubileu. Alguns marcos em Israel é para não esquecer a generosidade de Deus. E aí quando entra a partir do versículo 8, que eles tinham que contar 7 vezes 7 anos, aí a gente vai lembrar o que Pedro perguntou sobre perdoar. Quantas vezes? A cabeça de Pedro estava aqui, que era 49, não é? 7 vezes 7, 49. O que Jesus fala? Não é quer dizer que é 490 que a gente vai ficar com a continha ali. É incontáveis vezes. Incontáveis vezes. Então Pedro, ele sabia muito bem do que estava. A Bíblia que os apóstolos liam está aqui. Para entender a cabeça dos apóstolos, do próprio Jesus, a gente tem que ler e se aprofundar no Antigo Testamento, passar daquela mentalidade que é só histórias para crianças. Tem muitas coisas profundas ali. Então quando dava ali 49 anos, aí olha o ano do jubileu, como que ele ocorria no dia da expiação. Todo ano havia o dia da expiação. É um capítulo central, chave aqui de Levítico. Um dia de perdão dos pecados. Aí soava a trombeta por toda a terra. Olha a palavra que vai ser usada: santifiquem, no versículo 10. O 50º e proclame o quê? Liberdade na terra a todos os seus moradores. É Deus quem governa, Ele decide o que fazer. No meio do povo de Deus, havia punição pelos pecados, pelos erros? A gente vai ver que havia, mas não era algo abusivo. Então, nesse 50º ano, o ano do jubileu, era proclamado a liberdade. Naquela cultura agrícola, qualquer variação de tempo, qualquer chuva que dá igual dá aqui para nós, o que acontece? A gente perde. Pode ser que eles perdiam o colheita. No ano que eu estava lá em Minas, que geou, eles perderam muito café. O que acontece quando diminui o produto e a demanda é grande? O preço vai lá em cima, a gente sabe disso, a gente paga por isso. Na época, quando a Raíssa ali tomava leite ali, era uma das principais fontes de alimentação, subia o valor do leite e falava: não acredito, porque a demanda era alta e as pessoas querendo, aí passa por um período em que as vacas davam menos leite. Então, qualquer ali praga, qualquer mudança, qualquer dificuldade, falta de chuva, estiagem, gerava um problema para eles. Cada um tinha direito a uma terra, porém, para viver, para se manter, para subsistência, poucos animais, eles tinham que ser generosos uns com os outros, e haviam leis específicas. Podia comprar, a pessoa podia arrendar o seu terreno, abrir mão ali do seu lucro, se é que havia algum lucro,
porque a gente era bem artesanal, não tinha toda essa tecnologia que a gente tem hoje de plantar, colher, conhecimento de solo, essas coisas, estudos mais aprofundados, genética, defensivos agrícolas, essas coisas. Ia gafanhotos lá, surgiu uma praga, matava ali a propriedade da pessoa, ali o que ela tinha para comer. E aí, as leis do ano do jubileu era não explorar o próximo, não explorar o seu irmão. E tudo que deveria ser comprado com base de anos até desde o último ano do jubileu. Então, se a pessoa comprasse no 7º ano depois do jubileu anterior, ela teria muitos anos pela frente. O cálculo tinha que ser aquilo lá. Então, é uma forma de injustiça entre o povo de Deus. Se a pessoa também chegasse assim, numa situação bem difícil, ela vendia a mão de obra dela como trabalhador. Dentro do povo de Deus não poderia ter escravos ali, e eles seriam libertos, eles não seriam escravos para sempre, porque isso apontava para uma redenção maior. É interessante, eu estava tentando assistir um filme ontem, mas aquele filme ele mexe demais comigo, né? A gente assistiu, né? A Débora, a Valéria, o pastor, a Sheila, Paulo, Thalita, não lembro se a Karine e o Guilherme assistiram naquele dia. O Som da Liberdade. Ele fala uma frase muito interessante, mas aquele é um filme que toda hora a gente quer chorar, a gente fica aqui engasgado toda hora, tamanha duridade. Mas uma frase interessante que aquele homem, e é um filme baseado em fatos reais, então pode ser que era o mote, né, era o lema daquele policial, quando Tim Ballard, né, o nome dele, que os filhos de Deus não podem ser escravizados. Eu fiquei pensando, será que aquele homem que é o baseado no filme na vida dele, será que ele lia Levítico, a Bíblia? Com certeza, né? O que será que ele... Porque o pano de fundo é resgate de crianças que sofrem abuso, que são vendidas como escravos sexuais. Meu irmão, minha irmã, se você é filho de Deus, se eu sou filho de Deus, nós não podemos ser escravos do pecado. A gente peca, a gente se irrita, a gente tem atitudes egoístas, mas certos tipos de pecado a gente não pode ser escravos da nossa própria aparência, dos nossos vícios, e aí cabe um monte de coisa dentro disso daí. O Senhor tem que falar isso no coração individual. A gente traz aqui, prega do vício de reclamação. Enquanto o Lucas falava, eu abri aqui um livro que está na lista para eu ler. É um cristão, Um Dia Sem Reclamar. É um livro sobre gratidão. E ele tem uma contagem de 24 horas. Você entra no site Um Dia Sem Reclamar, você coloca aqui sua contagem de 24 horas sem reclamar já começou. Então falta 22 horas e 19 minutos. Eu não lembro se eu reclamei hoje de alguma coisa. Mas o povo de Deus ele não pode ser escravo do pecado. O povo de Deus precisa entender que toda a terra é do Senhor. O povo de Deus precisa entender algumas coisas que a Bíblia fala. Qual que é a ligação então do Levítico com o Novo Testamento? Se a gente continuasse a leitura ali, a partir do versículo 18, primeiro eu vou reforçar o versículo 17. Que ninguém explore o seu próximo. Cada um, porém, tema seu Deus, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Vocês têm que lembrar que eles viviam sendo explorados pelo faraó, que se achavam os deuses. Coloca isso na mente de vocês. E eles eram escravos ali de faraó, consequentemente escravos do pecado, não tinham vontade. E aí o que Deus instrui eles? Já que Torá é instrução, observem meus estatutos e cumpram os meus juízos, assim vocês habitarão seguros na terra. Eles estavam em outra terra, eles eram peregrinos. A terra dava seu fruto, vocês terão comida à vontade e nela habitarão em segurança. Se vocês perguntarem,
que comeremos no 7º ano, se não podemos semear nem fazer a colheita? Saibam que eu lhes darei minha bênção no 6º ano, para que a terra produza o suficiente para 3 anos. Então no 6º ia dar para o 6º, para o 7º, para o 8º. É isso que ele está querendo dizer aqui. No 8º ano vocês semearão e comerão da colheita anterior até o 9º ano, até que venha a colheita no 9º ano, vocês comerão da antiga. Também a terra não será vendida em definitivo, porque a terra é minha. Pois vocês são para mim estrangeiros e peregrinos. Portanto, em todas as terras da propriedade de vocês, permitam que elas sejam resgatadas. Olha que interessante aqui. Então a gente percebe assim que tudo é de Deus. Se tudo é de Deus, tudo que eu acho que eu possuo, ela deve ser usada para glorificar a Deus. A Bíblia também ela fala contra a ganância, né? Para que a gente precisa trabalhar tanto como a gente trabalha? Por que a gente precisa trabalhar 12, 16 horas e não descansar? E na hora do culto a gente está dormindo, cansado, ou querer fazer qualquer outra coisa, lazer. Então o Levítico também fala muito para esse tempo que a gente vive aqui, que é muito corrido. Se tivesse 48 horas a gente não dava conta. O povo de Deus ele tem que andar no ritmo da graça. É assim que, eu esqueci o nome do autor, mas tem um livro que fala, o nome do livro é Reset, um termo em inglês, que ele fala que a gente tem que andar no ritmo da... É alguma coisa Murray, não vou lembrar o primeiro nome dele, porque tem um monte de Murray. Aquilo me chocou, né? Andar no ritmo da graça. O povo de Deus ele precisa andar no ritmo da graça. Porque é Deus quem vai... Se a gente trabalhar, eu não estou dizendo para ninguém fazer corpo mole, a gente trabalhar dignamente, é isso que a Bíblia fala. Mas no final é Deus quem vai prover tudo isso. É isso que está dizendo o Levítico. E aí entra um conceito interessante de resgatador. Se a gente entender isso de resgatador, é o que o livro de Ruth fala, do parente mais próximo, que ele resgatou o povo daquela condição. Eu acho muito interessante a história de Israel, porque a maneira como que eles tratavam as coisas não era um assistencialismo. Quando a gente, alguém bem desinformado, bem tendencioso, pode achar que isso é socialismo ou comunismo. E por isso que eu até peguei ali a questão de uma definição de comunismo, que o nome disso é materialismo, né? Para Karl Marx, que é o pai desse pensamento, o materialismo é a ideia que a humanidade se define pela sua produção material e que a sociedade só existe a partir das relações de materiais de produção. Se a gente faz uma leitura descuidada e superficial, a gente vai achar que a Bíblia está apoiando isso daí. Mas na verdade não é. Porque as pessoas até ali de alguma forma eram punidas, né? Ou pela própria uma catástrofe, ou pela sua negligência, né? Pela sua falta de ou preguiça, ou alguma ganância, de imprudência. Então a pessoa podia até empobrecer por conta de várias situações da vida, né? O mundo que a gente vive é um mundo caído, um mundo que dá ervas, um mundo que você pode pensar, planejar, fazer tudo, mas às vezes acontece coisas como o Lucas falou. O homem era muito crente, o Horácio Spafford, mas a família dele, as filhas dele morreu naquelas águas ali. E ele compôs aquele hino. Então, faz parte as coisas ruins, os dissabores da vida. Por isso que eu gosto do Marcos Almeida, que ele vai falar que as coisas é misturada, né? Alegria e dor nessa terra, nesse tempo que a gente vive. E aí a gente vê que acontece das pessoas poderem empobrecer, suas propriedades foram vendidas,
mas existe também esperança. Porque ali o conceito de amar o próximo, se tivesse algum parente que estava ali bem, ele podia resgatar o parente que perdeu ali os seus bens. É o que aconteceu com a Noemi e a história de Ruth, que era uma moabita. Aquele resgatador era tão generoso que ali pôde abençoar ali os seus parentes próximos. Teve um que não quis, teve um que não podia. Então a gente entende isso lendo as páginas aí do Antigo Testamento. E aí no ano do jubileu, aquilo volta, a propriedade volta, porque é Deus quem toma conta de tudo. Ele que governa o mundo. Então pode haver um resgatador. Irmãos, pensando num plano muito além do plano meramente material, senão a gente poderia dar razão ao Karl Marx, a gente pode olhar aqui, a partir do 39, diz assim: também se alguém do seu povo se tornar pobre, estando ele com você, vender-se a você, não o faça servir como escravo, trate-o como trabalhador diarista ou estrangeiro que mora com você. Até o ano do jubileu ele trabalhará para você, então ficará livre. Ele e os filhos de Deus voltará à sua família e à propriedade de seus pais, porque eles são meus servos, que tirei da terra do Egito, não serão vendidos como escravos. Não domine sobre eles com tirania, mas tema seu Deus. Olha que interessante. Então, na terra que o Senhor trabalha, o povo dele não pode ser escravo para sempre. Não pode ele ficar mostra a esperança, aponta para o futuro, para a libertação exatamente do pecado. Esse é o link que a gente faz com a passagem que foi lida lá no início do culto, o ano aceitado do Senhor. Que os israelitas eles foram punidos, principalmente nos 12 profetas menores, por não cumprirem o ano do jubileu. Não há evidências que o ano do jubileu foi cumprido pelos israelitas. Pelo contrário, há vários alertas disso. E por isso que eles foram dispersados entre as nações, porque eles mesmos tinham uma ganância ali entre o próprio povo de Deus. Eles ali pecaram e tornaram-se escravos do pecado ali. Não leram as Escrituras e voltaram para o próprio Deus e cumpriram os estatutos de Deus. O resgatador, o link que a gente pode fazer com Jesus é que o resgatador é Jesus, porque o que ele fez sendo filho de Deus? E se nós somos filhos adotivos de Deus, ele resgatou os seus irmãos do pecado. Então, uma mensagem relevante para o nosso 2025 é que se somos realmente resgatados por Deus, para que a gente vai viver debaixo do jugo do pecado? Escravizados pelo pecado, com o fardo do pecado aqui no nosso pescoço, para que a gente não sirva a Deus. Muita coisa foi dita interessante na IBD, e uma delas é a gente rever as nossas rotinas, rever os nossos hábitos. Outro dia eu estava conversando com duas colegas de trabalho, e aí eu vi que elas estavam com um livro na mão, fui perguntar que livro que era. Ela falou assim: olha, comprei meu Kindle, mas eu esqueci, um dispositivo que faz leitura de livros, para eu desmamar do celular. Eu falei: nossa, até uma pessoa que não há evidência que ela é cristã, tendo essa consciência que o celular é algo que escraviza a gente. Eu falei: que interessante isso, né? E aí, quando a gente revê as nossas rotinas, era bom a gente rever o quanto de tempo que a gente gasta escravizado por um dispositivo, vendo coisas banais muitas vezes. Dá para a gente ver coragem, a gente, quem tem ali a rede social, dá para ver a média com que a gente gasta na internet, só navegando, só vendo feeds e mais feeds de postagens e mais postagens. É infinita. Então a gente precisa, assim, hábitos que a gente possa, como povo de Deus, como povo livre,
de Deus, partindo para a parte prática agora, já que é livre do pecado, o povo de Deus, ser frequente na igreja, nos cultos, na EBD. Eu desconheço um crente que participa assiduamente, não só de corpo presente, que ele é decepcionado com Deus. Ele vai ter dissabores. A igreja é um lugar de pecadores, vai ter situações difíceis, constrangedoras, mas Deus está trabalhando tanto no ofensor como no ofendido. Então participe assiduamente. Outra coisa, se a gente diz para o mundo que é povo de Deus, por que a gente não lê a Bíblia? Por que a gente não lê a Bíblia inteira, não conhece profundamente a Bíblia? É interessante quando algum muçulmano se converte, ele parece aquele desenho do Taz, ele devora a Bíblia. Eu jamais esqueço do testemunho de um marroquino que se converteu. Lucas, ele gosta de escrever. O Lucas, o médico que escreveu Lucas, Atos, né? Só um versículo, só um capítulo lá, no capítulo 1 tem 76 versículos. Ele falou que ele leu assim, num curto período de tempo, agora não vou lembrar, quando ele se converteu, umas 4 vezes o Evangelho de Lucas. Primeiro capítulo, só o primeiro capítulo tem 76 versículos. Eu estou usando o exemplo de Lucas, porque é um dos livros mais extensos da Bíblia. Quando a gente lê 15, 30 versículos, às vezes eu confesso que eu estou ali torcendo para acabar logo. Porque eu deixei lá no final do dia. Lá quando eu não tenho mais força nenhuma, meu corpo já quer cair e a alma voltar só na hora que o relógio desperta, né? A gente não fica tão... Então, irmãos, como povo de Deus, precisamos aprender a viver como Deus. Então, essas coisas, essas disciplinas, como nosso querido irmão falou, parecem... Eu falando aqui parece ser fácil, mas é no dia a dia. De ler a Bíblia, de participar, de clube do livro, né? Participe, cobre os presbíteros aqui. Quanto que vai ter? Eu estava lendo um livro, Santificação Profunda. E aí ele me chamou a atenção uma frase. Ele falou: esse livro era bom você ler com outras pessoas. Eu falei: nossa, eu já comecei a pensar em quem convidar para ler junto. E um livro hoje é barato, a gente sabe disso. Esse livro que eu citei num dia sem reclamar, R$29. Uma família igual a minha não come com R$29, né? Só não ser 3 pastéis, né? Mas assim, a gente precisa ter a disciplina, ler livros, participar, estar ativo. Uma coisa que eu sinto muita falta, e os irmãos aqui fazem, a parte social. Falar do ano do jubileu, falar de práticas saudáveis para a igreja, a gente tem que falar da parte social. A gente precisa ir lá no pastor Claudinei, que é aqui pertinho, né? Ver a situação que vivem os venezuelanos. Se eles são nossos irmãos em Cristo, eles estão sendo escravizados ou passando fome. Numa terra estrangeira, sem recursos, muitas vezes vieram fugidos. O Brasil está recebendo pessoas de outras nações. Está cheio de bolivianos, tem africanos aqui. Para que vocês acham que está vindo para cá? É para a gente ajudar. Eu acredito muito que a minha filha ela precisa conhecer essa realidade, né? No dia que um dos dias mais satisfeitos que eu fiquei foi quando a gente foi lá naquele assentamento americano lá. Eu lembro do Guilherme, que ele estava lá também, né? Eu lembro que seu porta-mala virou uma fonte de água ali para nós, né? A gente vê como as pessoas vivem em situações terríveis, que a gente nem imagina. Esses dias eu estava lembrando desse dia que nós fomos lá com os irmãos de Nova Odessa. Tinha outras igrejas também, que agora não vou lembrar de onde. Mas tinha uma mulher grávida com um filho pequeno no meio de uma sucata, de um lixão. Ela estava grávida e ela estava ali junto com uma criança assim que não tinha nem 5 anos. É isso que a gente tem que colocar em prática. Se não há na nossa igreja alguém passando dificuldade, louvado seja o Senhor. Teve uma época que a gente não tinha
né? A gente não tinha quem doar a cesta dentro dos irmãos da igreja, aqui dentro da comunidade da primeira igreja batista em Montemor. Então a igreja doou para outros. A gente deveria marcar já no nosso calendário. Vamos lá. Outra iniciativa que outros irmãos já sugeriram naquele último encontro de homens que a gente fez nesse ano. Uma coisa que acontece muito lá na terra da Sheila, lá no Ceará, os irmãos levantam a casa uns dos outros, levantam igrejas, eles pegam um sábado, vai 40 homens lá para trabalhar em obras. A gente precisa, se a gente quiser viver como o povo de Deus, esses exercícios fazem parte. Não é isso que vai fazer a gente seja salvo, vamos dizer assim. Vai ser um fruto de quem é salvo. O coração de quem é salvo, ele procura essas coisas aí. A gente está envolvido nessas coisas aí. Irmãos, não vamos perder essa oportunidade. Quantos dias o Antônio Carlos falou que tem? Quantas horas? 1.760 horas, dentro das 24 horas deste ano, 366 dias. Olha aí, esse tempo não é nosso. Se nós somos filhos de Deus, se a gente gosta de cantar tudo, entregarei. Aí eu fico me perguntando, será, Deus, que eu entrego tudo? O tempo é uma coisa preciosa, né? São coisas para a gente preencher a nossa agenda para o ano de 2025. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, que mensagem, Senhor, a Tua palavra traz, Senhor, de libertação, ó Deus. Que essa mensagem de libertação, Senhor, que não somos escravos do pecado, possa estar latente em nossas mentes, ó Deus, a maior parte do tempo, Senhor. Nos ajuda a termos disciplina, Senhor. Nos ajuda a vivermos uma vida que glorifique o Seu nome, Deus. Deus perdoa, Senhor, as vezes que não agimos dessa maneira, Senhor. Agimos de maneira egoísta, Senhor. Agimos de maneira imprudente, ó Deus, relaxado, Senhor. Não é assim que o Seu nome é santificado em nosso meio, ó Deus. Tantas bênçãos o Senhor cumpriu, nos deu, nos forneceu, cumpriu-nos de bênção nesse ano, ó Deus. E a nossa gratidão, assim, muitas vezes é pouca, Senhor. Como foi dito, queremos mais e mais e mais e mais. Ó Senhor, nos ajuda, ó Deus, a viver como Seu povo, ó Deus. Agradecido e testificando para esse mundo caído, ó Deus, que há um Deus que liberta, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Ó Deus, nos ajuda dentro da nossa comunidade, Senhor, para que não haja escravizados do pecado, Senhor. Ajuda que ensinemos as nossas crianças, ó Deus, um viver, ó Deus, para glorificar o Teu nome, ó Deus. Ajuda-nos a abençoar outras pessoas, Senhor, pessoas próximas de nós, estrangeiros do nosso meio, Senhor. O Senhor está nos dando isso, Senhor. Está trazendo pessoas aqui, a gente não precisa nem ir tão longe, Deus. Mova o nosso coração, Senhor. É isso que nós te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, que Deus possa nos abençoar nesse dia e à noite, em culto de novo, às 18 horas aqui.